Pai do Senhor, veio através deste trazer uma mensagem de Deus para refletirmos aí e obter compreensão aí. Eu quero deixar uma palavra aqui em Salmos 75, 2. Onde vai dizer assim: pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Outras interpretações vai dizer, julgarei com justiça. Quando chegar aquele grande dia, né, Deus, Ele julgará com justiça o seu povo. O seu povo, né, a igreja e todo o mundo, né. E o que eu quero trazer com essa mensagem? Que diante das circunstâncias, os momentos, talvez a dificuldade, nós coxamos entre dois pensamentos, né. Sabemos que aquele que confia em Deus não deve, né, cometer este erro, né, mas há muitas profetadas, muita coisa errada, e há muita gente que até mesmo não é sem um conhecimento muito da palavra de Deus, mas diz amar a Deus. Nós muitas vezes se posicionamos dizendo amar a Deus, e se realmente amamos a Deus, se nós realmente amamos a Deus, então nós devemos demonstrar isso, né? Porque como a palavra de Deus diz que aquele que ama, ele já venceu toda a lei. Então, se ele cumpre com a lei, ele não peca, né? Ele não rouba, ele não mata, ele não adultera. O que eu quero dizer com isso, né? Nós sabemos que nós pregamos muitas vezes um Deus de amor, né? Mas lembremos que Ele também é justiça, né? Esse mesmo Deus de amor, Ele virá com justiça julgar o mundo. E que não nos calemos, né? Será que talvez aquilo que nós muitas vezes nós compartilhamos da palavra de Deus, será que nós realmente temos aplicado isso no nosso dia a dia? Não deixemos de falar do amor de Deus, mas também da sua justiça. Porque aquele que permanecer no pecado, ele não conhecerá esse amor de Deus, mas ele conhecerá somente essa justiça. Há um juízo reservado, nós sabemos que vivemos tempos dos fins, mas que ainda não é o fim. E a palavra declara que nem o Filho do Homem, né, ele deu a entender ou sabe o dia da volta de Jesus, né? Nem Jesus ele sabe o dia da volta do Pai, né? Onde Deus se manifestará para julgar o mundo. Então há muitas informações falsas, né? E o que nós devemos perseverar é que se nós dizemos amar, nós não podemos compactuar com o pecado, né? Lembremos que o mesmo Deus de amor é justiça. Então, aonde Deus colocar, eu oro a Deus e eu, claro, né, sempre pedindo a direção de Deus e que vocês também peçam a direção de Deus. Mas temos que ter a direção de Deus, sabedoria e entendimento para que essas pessoas sejam alcançadas por Deus. Mas a palavra de Deus, ela é clara em dizer que ela é fiel e verdadeira, né? Em João 8,32 vai dizer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 vai dizer: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A oração de Jesus, em João 17, ele vai dizer: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orava ao Pai, a Deus, dizendo: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Essa palavra é fiel e verdadeira, irmãos. E não deixemos de pregar a tempo, fora do tempo. É claro, eu peço direção, oro, né, para que a igreja ela tenha discernimento, compreensão, conhecimento, sabedoria para aplicar a palavra, para que Deus, em momentos oportunos, né, nós sabemos que somos lançados até vidas e almas que necessitam de Jesus. E nós devemos pegar, nós não podemos compactuar com o pecado, com o adultério. Lembrar que muitos que estão ao nosso redor, até mesmo dentro da nossa família, que estão em fornicação, adultério, estão no pecado, na mentira, no engano do diabo, entre os nossos amigos, no nosso meio de trabalho. Nós não podemos deixar de dizer, irmãos, porque Deus ele cobrará de nós se nós sabemos e então apliquemos essa palavra no nosso dia a dia, demos um bom testemunho também, né? Claro, a gente eu peço a graça de Deus, né, e sabedoria e entendimento para aplicar a sua palavra no meu dia a dia, irmãos. Não é fácil, mas
É o que a palavra diz, né? Nós fomos chamados para a santificação e não para a imundícia, né? E não devemos compactuar com o pecado, né? Principalmente isso para aqueles que se dizem filhos de Deus, talvez estão dentro da igreja do Senhor, né? E às vezes compactuando com o pecado, às vezes, né? Não devemos compactuar com o pecado, não importa o favorecimento, o dinheiro, o que nos é dado, senão nós estamos nos corrompendo, né? Quando a palavra diz que a verdadeira religião é, né, se guardar da corrupção mundana. Então, muitos ao nosso redor muitas vezes estão errados, mas estão na fornicação, estão no adultério, no engano, na mentira, estão vivendo o fruto do engano, do roubo, prostituindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e nós sabemos, conhecemos a palavra, temos que alertar. Não é por o nosso muito falar, mas nós temos que alertar que esse mesmo Deus de amor que nós dizemos amar, e muitos dizem amar, né? Mas nós sabemos que não é verdade, irmãos. O amor e a paixão são diferentes. Muitas pessoas aí no mundo eles têm vivido paixões, irmãos. A palavra declara que aquele que ama a Deus, ele venceu a lei e ele cumpre com a lei, irmãos. E quantos estão no pecado, estão na fornicação, no roubo, na mentira e não estão cumprindo com a lei de Deus. Somos salvos pela graça, mas a lei ela não veio, né? A graça ela não veio para abominar a lei, mas a lei ela vai nos ensinar a alcançar a graça de Deus, porque não será de qualquer forma, né? O mesmo Deus de amor virá com justiça julgar o mundo e que estejamos preparados. Lembrando que a palavra que eu prego não me salva, mas pode salvar você. A palavra de Deus diz, aquele que não nos enganemos a nós mesmos, né? Somente ouvindo a palavra de Deus e não praticando. Se eu não me engano, em Tiago 1:22. Não nos enganemos a nós mesmos, né? Somente ouvindo a palavra de Deus e não praticando, irmãos. Não adianta a gente estufar o peito, às vezes, dentro da igreja, dizer que somos santos, se às vezes a gente estamos compactuando com o pecado em meio da nossa família, do nosso trabalho, nossos amigos, não importa, irmão, nosso trabalho, nossa faculdade, não importa, se de alguma forma você está compactuando com o pecado, você está pecando também. Então essa mensagem de Deus que eu queria trazer, né, diante de toda a circunstância, vivendo tempos difíceis dessa pandemia aí, e onde muitos, né, aos boatos, porque eu não conheço ninguém próximo de mim, mas tem notícias verídicas mesmo que, né, pessoas por causa de todo o momento, as dificuldades se matando, né, irmãos, e se realmente amamos a Deus, aonde que está a nossa confiança então, irmãos? Deste mundo que diz amar a Deus, mas vive nas suas idolatrias, vive no engano, na mentira, nos seus vícios, coisas que Deus abomina. Nós sabemos que nós fomos resgatados das trevas para a luz. Eu sei que eu vivi uma vida assim, de engano, só que um dia a palavra me alcançou, alguém pregou a palavra para mim. Então não deixemos de falar do amor de Deus e pregar a sua palavra, irmãos. Com justiça, não compactue com o pecado, irmãos. Tem pessoas que por causa de algum favorecimento têm compactuado com o pecado, né? Às vezes o favorecimento do dinheiro, talvez, né, a pessoa tem ponhado uma mesa farta dentro da tua casa aí, abençoado seja o fruto desse alimento que a pessoa, né, te ofertou, mas muitas vezes a pessoa vive uma vida de engano, de mentira, no pecado, e nós não pregamos a verdade para eles, irmãos. Eu sei que esse vídeo pode alcançar muitos da minha família, e muitos da minha família sabem a minha posição, sabem os princípios que eu tenho aplicado na minha vida, e que Deus ele não vai deixar por isso mesmo, irmãos. O maior amor, como eu falei, paixões são momentâneas. As pessoas dizem amar a Deus, mas vivem paixões, irmãos, de momento. Eles lembram de Deus somente, né, na dificuldade. Outrora nós éramos assim também. Mas o amor de Deus ele é comprovado de outra maneira, irmãos. Em 1 Coríntios 13 vai dizer ali que o irmão, que não adianta nós, né, ainda que nós doássemos todos os nossos bens, desse todos os nossos bens, desse o nosso corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada isso valeria. Todas essas ações de nada valeríamos. Nós seríamos como a palavra diz em 1 Coríntios 13. Seríamos como
o metal que soa ou o sino que tine somente faz barulho, mas para nada mais serve, vamos dizer assim. E ele termina dizendo em 1 Coríntios 13, termina dizendo que permaneçam na fé, na esperança e no amor, mas o maior destes é o amor, amém? Que nós venhamos permanecer no amor de Cristo, aquele amor que foi comprovado, que é declarado em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós reconhecemos o sacrifício de Jesus que nos foi dado por Deus para a expiação dos nossos pecados, o sacrifício perfeito do Cordeiro Santo, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão e vive à destra do Pai, que então nós devemos reconhecer esse sacrifício e passemos a andar em espírito e verdade. Eu sei que outrora nós andávamos na mentira, no engano do diabo lá atrás também. E talvez você está ouvindo essa palavra e ela vai profundo no seu coração, porque a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma verdade que o mundo rejeita. O mundo rejeita porque vive no engano, vive na mentira, irmãos. Eu vivi uma vida assim, irmãos. É uma vida de engano, de mentira, muitas vezes na idolatria, no vício, na prostituição. É uma vida de engano, irmãos, que e Deus, com a palavra nos diz, Ele nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Que o Senhor Deus te alcance, que o Espírito Santo de Deus te ilumine e que você seja guiado para esta maravilhosa luz. E lembremos, né, que o mesmo Deus de amor que muitos dizem amar, virá com justiça julgar o mundo. Amém? Confesse seu pecado e alcance a misericórdia de Deus, porque a palavra diz: aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, os seus pecados, não alcançará a misericórdia de Deus. Mas aquele que confessa e as deixa, né, alcança a misericórdia de Deus. Nós devemos confessar e viver uma vida de renúncia mesmo, irmãos. O céu não será de qualquer maneira, não, irmãos. Não nos enganemos a nós mesmos somente ouvindo a palavra e não praticando. Que Deus abençoe a sua vida aí, ó. E fortalece, clique, compartilhe no canal aí, se inscreva também. Compartilhe a mensagem que ela venha alcançar outras vidas, em nome de Jesus, amém?